Olá pessoal, sou a Tita, professora de Física aqui do Colégio Progresso de Campinas e vim conversar um pouquinho com vocês hoje a respeito da questão da segunda fase aí dos vestibulares, que as primeiras estão acontecendo e logo vão acontecer as segundas. A gente tem sempre que prestar muita atenção, porque nas questões da segunda fase são questões mais elaboradas, tá certo? Mas se você não sabe o básico, o conceito básico do que você está aprendendo em física, você não consegue ler, interpretar, entender e resolver. Então, a gente precisa saber sempre os conceitos básicos e as elucubrações mentais vêm em cima das questões feitas pelos examinadores. Então, uma questão que é muito importante, que sempre cai em todos os vestibulares, é a questão da eletricidade de maneira geral, né? Então, para eu tentar pensar em eletroddinâmica, né, na corrente fluindo por um circuitinho, pensando na potência dissipada, ligar lá meu radinho para funcionar, eu preciso primeiramente pensar em alguns conceitos da eletrostática, né? Por quê? Porque para a gente ter um fluxo de cargas elétricas, que é a corrente elétrica, né, um fluxo ordenado de cargas elétricas, eu vou precisar do quê? De um caminho para essa corrente circular e de uma diferença que a gente chama de potencial. Assim como para a gente ter o fluxo na água no rio, né, a gente vai precisar do quê? De um caminho e a gente precisa aí de uma diferença de potencial, que está relacionado com o desnível, né, a queda da água, tá? Então, pensando nisso, vamos começar com a eletrostática, relembrando algumas coisas, né? Uma carga fonte é que ela vai gerar, ela vai produzir, ela vai modificar ao redor dela o espaço. E a gente chama essa modificação do espaço ao redor dela de campo elétrico, né? Então, relembrando aí, para uma carga fonte positiva, o campo é sempre de afastamento. Então, as linhas de campo se afastam, como é a carga pontiforme, vai ter a direção radial e as linhas de campo estão se afastando da carga. Em contrapartida, se a carga fonte for negativa, as linhas de campo, né, vão estar apontando para a carga. A gente fala que o campo é de aproximação, né? Então, ao gerar esse campo ao redor dela, ao modificar o espaço ao redor dela, se eu colocar uma carguinha de prova ali, vai aparecer uma força. Essa carguinha vai interagir com o campo elétrico dessa carga fonte. Então, vai aparecer uma força elétrica. E a relação entre força elétrica e o vetor campo elétrico é simplesmente a carguinha de prova que eu vou colocar naquela região, né? Se eu estiver trabalhando com carga pontiforme, eu também consigo trabalhar com a lei de Coulomb, que diz a constante eletrostática do meio, que é a característica do meio, né? O produto entre as duas carguinhas, né? Quanto maior a carga, maior a interação entre elas, que pode ser de atração ou de repulsão, e inversamente proporcional ao quadrado da distância, quer dizer, quanto mais perto, quer dizer, então quanto menor a distância, maior é a força, né? Brincando com esses dois, eu consigo chegar na relação que o campo elétrico, então, vai depender do meio, da carga que produziu o campo e da distância do ponto que eu estou querendo analisar em relação à carga fonte. E aí vem aquela questão do potencial que eu falei para vocês, da queda da água, né? Do potencial aí gravitacional, no caso aqui o potencial elétrico, que nada mais é do que energia potencial elétrica associada a uma posição por unidade de carga. Quer dizer, a quantidade de energia que uma carguinha vai receber ao ser aproximada, ao ser colocada no campo elétrico dessa carga fonte. De novo, por ser uma carga pontiforme, eu posso trabalhar com a lei de Coulomb e com o que a gente consegue disso e chega no caqueira, né? Potencial é caqueira, tá? Que a gente percebe que só depende do quê? Do local, não depende da carga de prova, só é uma característica do local. Agora, se eu tiver um campo elétrico uniforme, né, um céu,
Então, para ter isso, eu preciso ter duas placas eletrizadas com cargas de sinais opostos. Lembra sempre da carga positiva, o campo é de afastamento, para a carga negativa, o campo é de aproximação. Então, as linhas de campo aqui são paralelas, tá certo? Saindo, né, do positivo e apontando para o negativo. Essa relação entre força e campo vale sempre, independentemente de eu ter carga pontiforme ou de eu ter campo elétrico uniforme, sempre vai valer a relação entre força e campo com relação à carguinha de prova que eu vou colocar ali naquele lugar. Vale lembrar que se essa força elétrica for a resultante, né, num campo elétrico uniforme, essa força vai ser constante. Se ela vai ser constante, significa que eu tenho move, tá vendo? Mecânica eu tenho sempre que saber na ponta da língua, eu vou estar sempre usando os conceitos de mecânica, né? Então aqui as equaçõezinhas do move, função horária da velocidade, função horária do espaço e o Torricelli, né? Para a gente poder trabalhar aqui. Se eu tiver numa situação em que eu tenho que considerar o peso, continua a mesma coisa, porque tanto a força vai ser constante quanto o peso também. Se eu lembrar aqui com vocês que o trabalho da força elétrica para levar uma carguinha de prova da posição A até a posição B, vamos relembrar o que a gente conversou aí umas aulas atrás, né? Trabalho está sempre envolvido, trabalho de uma força está sempre envolvido com o deslocamento do ponto de aplicação dessa força. Quer dizer, a força tem que ser responsável pelo deslocamento do corpo. E isso vai fazer sempre com que aconteça o quê? Uma variação de energia. No caso, uma variação de energia potencial elétrica. Pensando aqui energia potencial como sendo por unidade de carga, como sendo potencial, eu consigo então determinar que o trabalho vai ser a carguinha vezes a diferença de potencial que eu tenho entre esses dois pontos, né? Então aqui as equipotenciais são linhas sempre que são perpendiculares às linhas de campo. Então, eu tenho aqui uma equipotencial com potencial VA, uma equipotencial com potencial VB, que estão distanciadas por uma distância D. Então, se eu vier aqui e substituir trabalho, força vezes deslocamento, porque a força é constante, né? Força vezes deslocamento é igual a Q vezes U, mas força é Q vezes Z. E aí eu chego na expressão famosa EDU ou EDU, mas eu prefiro falar EDU para não errar a posição do sinal de igual. Tudo bem até aqui? Então agora a gente vai usar aqueles conceitos de eletrostática para conseguir entender, como eu havia dito no começo, essa questão de eu ter um fluxo ordenado de cargas elétricas por um circuito. Então eu preciso de um circuito, né, um caminho para a corrente elétrica se deslocar, tá certo? E vou precisar de uma diferença de potencial, tá certo? É isso que eu acabo precisando para ter uma corrente elétrica circulando aqui no meu circuito. Então, lembrando aqui alguns conceitos que são importantes. Eu posso ter associação de resistores em série ou associação de resistores em paralelo. Essa situação aqui, eu tenho uma associação em série de resistores. Como que eu sei que é em série? Que a corrente é a mesma. O que divide é a tensão. Então aqui eu vou ter uma diferença de potencial diferente da diferença de potencial que eu vou ter nesse outro resistor. Mas a corrente vai ser a mesma. Então a associação de resistores em série é um divisor de tensão e a corrente é a mesma. Pensando nisso, eu consigo chegar que a resistência equivalente aqui é simplesmente o somatório de todas as resistências que eu tenho aí no meu circuitinho. Agora, se eu tiver uma associação em paralelo, associação em paralelo significa que os resistores vão estar sob a mesma DDP. Então, aqui o que é constante é DDP para os dois, né? A mesma DDP. O que modifica, o que divide? A corrente. Né? Eu tenho dois caminhos aqui possíveis para a circulação da corrente. Lembrando sempre a questão da conservação da carga, né? A quantidade que entrou tem que ser igual à quantidade que saiu, né? Pensando nessa questão que é um divisor de corrente e tem a mesma DDP, eu consigo achar a resistência equivalente como o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências.
Lembrando sempre que um resistor ômico é aquele que, se eu ficar modificando a DDP nos seus terminais e ficar medindo a corrente que passa por ele, eu vou perceber que a diferença de potencial e a corrente são grandezas diretamente proporcionais. E essa constante de proporcionalidade a gente chama de resistência do resistor. Um outro conceito que é extremamente importante, que a gente não pode esquecer nunca, é o conceito de potência, que a gente já falou a respeito, que é a taxa de transferência de energia, né? Se eu pensar a variação de energia como sendo Q vezes U, o trabalho como a gente mostrou ali na questão da eletrostática, né? Q vezes U num certo intervalo de tempo, aqui é a quantidade de carga num certo intervalo de tempo, né? Que eu ponho a minha cadeirinha aqui, sento e fico contando as carguinhas que estão passando por unidade de tempo. Isso daqui é a intensidade da corrente elétrica e a gente chega no pio. Trabalhando com essas duas aqui, eu posso analisar a potência como pio, como a gente fala por, ou como pri, né? Ou pir. Lembrando sempre que parte aqui de pio, usando URI, eu chego nessas outras aqui. Então, qual delas eu vou usar? Depende do que o exercício me disser que se mantém constante. É isso que eu vou ter sempre que analisar. Se eu tenho as condições nominais de um aparelho, por exemplo, então se for dado no aparelho as condições nominais, que dá a potência e a DDP que esse aparelho deve estar ligado, está submetido, né? Eu consigo calcular a resistência daquele aparelho. Se eu ligar esse aparelho numa outra DDP, quais as condições que eu estou mudando? A resistência permanece constante, eu estou mudando a diferença de potencial. Consequentemente, a potência desenvolvida por ele, ou dissipada, transformada, que seja, vai ser diferente. Então, qual dessas expressões usar? Depende daquilo que está sendo mantido constante. Mas sempre lembrar do URI e do pio, você consegue resolver qualquer um dos exercícios que forem pedidos. Então, lembrem-se, a parte de eletricidade sempre cai. Às vezes cai só eletrostática, às vezes só eletrodinâmica, às vezes cai uma questão de cada uma delas, tá bom? Então, bom estudo para vocês. Um abraço.